Boa tarde, nono ano. Vamos falar sobre globalização e meio ambiente. Eu sei que vocês não estão com o livro. A atividade eu vou falar no final, ok? Preste atenção então na explicação do assunto, beleza? Então vamos lá. Falando sobre globalização e meio ambiente, reparem que o maior problema do século XXI, tirando esse processo agora que a gente vive em relação ao tal do corona, sempre foi exatamente o quê? Questões ambientais. O século XXI ele é direcionado à solução da poluição de maneira geral, escassez da água e tais das mudanças climáticas. Esse é o foco dos principais problemas da nossa indústria, da nossa forma e nosso modo de vida, ok? Reparem que e o nosso consumo gera uma produção gigantesca de lixo. Reparem na imagem dos computadores e reparem no mapa mostrando o seguinte, que a maior produção de lixo no mundo são os países o quê? Países mais ricos, países centrais. Olha só os Estados Unidos, o Canadá, proporcionalmente é um grande produtor de lixo, principalmente que é lixo eletrônico. Reparem também que existe o conceito do ciclo de consumo, que mostra que alguns produtos têm uma certa duração. Repare só no exemplo que eu comprei um mouse que eu estou utilizando agora, exatamente há um ano e um mês atrás. Um ano e um mês atrás. Não deu um ano, perdendo a garantia praticamente em 2 meses da garantia, ele deu defeito no scroll. Mostra o seguinte, além de eu estou muito azarado, é mostrar que os produtos eles são pensados para dar defeito, para ter esse ciclo econômico, que por fim gera o quê? Cada vez mais lixo. Cada vez existe uma necessidade, é colocada a necessidade de cada vez trocarmos de celular mais rapidamente, trocar uma televisão, comprar uma televisão maior, trocar o computador, trocar de carro e assim por diante. Isso é o quê? É uma indústria do consumo, muito atrelada ao que a gente já viu sobre a indústria cultural, mas isso causa um grande problema, que é o lixo, ok? Virando a página, a gente chega na questão da água. Reparem nessa tabela, turma. Reparem bem. Para produzir determinado produto, 1 litro ou quilo desse produto, olha a quantidade de água que a gente utiliza. Reparem só no açúcar. Mais de 1.700 litros de água para você produzir 1 quilo de açúcar. Reparem também na carne bovina, ou seja, para 1 quilo de carne que é produzido, você necessita mais de 15 mil litros de água, ok? E por fim, olha só que interessante também, o pão. Também 1.600 litros de água para fazer o que? 1 quilo de pão. Isso mostra que a nossa cultura alimentar ela influencia diretamente a questão da água. E a questão da água hoje é, principalmente em algumas partes do mundo, uma divisão entre quase uma guerra, uma divisão, uma disputa praticamente quase em guerra. Repare que no próprio texto, mostra aqui embaixo, a disputa pela água. Já existe disputa pela água praticamente entre Egito e Sudão pelas águas do Nilo, porque o Egito ele construiu uma grande hidrelétrica, e uma hidrelétrica utiliza muita água, ou seja, chegando menos água no Sudão. Assim também na região da Turquia, Iraque e Síria, pela mesma questão da água. Outro conflito que a gente pensa que é um conflito religioso, na realidade é um conflito da água também, que é entre os palestinos e israelenses. Ok? Repare que existe uma disputa muito grande pela água no mundo. Porque a produção dos nossos alimentos, a produção de maneira geral, utiliza muita água. A indústria utiliza muita água. Ok? Reparem só. Virando a página, a gente vai falar sobre um outro problema que é totalmente relacionado ao nosso modo de vida, que é o tal do aquecimento global e as mudanças climáticas. A produção, o consumo e o descarte, produção cada vez maior de lixo, queima de combustível fóssil, do petróleo, gera o quê? O tal do efeito estufa. A Terra ela tem um efeito estufa natural, que permite que tenhamos uma temperatura comum, uma temperatura em equilíbrio, que a gente não seja tão frio quanto o universo em si, e não tão quente como Marte, que não tem atmosfera. Ou seja, a nossa atmosfera faz com que tenhamos um equilíbrio térmico. Porém, com a nossa indústria, com a nossa poluição de maneira geral, existe um efeito estufa não natural, que aumenta a temperatura do planeta, e esse tal do aquecimento global, a partir do quê? Da queima dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo,
faz com que tenhamos o quê? Algumas consequências. E quais são as consequências do aquecimento global? Principalmente furacões. Os furacões sempre existiram, sim, mas agora cada vez mais furacões e cada vez com uma intensidade cada vez maior. Ondas de calor, secas, enchentes, ou seja, o clima está se tornando cada vez mais extremo. Se antigamente uma onda de calor ou a temperatura era uma determinada temperatura, chuvas, está cada vez maior. Reparem, no ano passado, no Rio de Janeiro, teve vários deslizamentos de terra, chuvas torrenciais cada vez maiores. Então percebam que o aquecimento global ele aumenta a quantidade de chuvas que destrói alagamentos e assim por diante, ok? Virando a página, indo para a página 67, já que vocês não têm o livro, mas olhem na tela de vocês, mostra um gráfico seguinte: mudanças climáticas e a produção de alimentos. Por conta dessa questão das mudanças climáticas, aumento das chuvas torrenciais, das fortes secas, percebam que, no caso, o Nordeste brasileiro, nesse gráfico, que a produção alimentar, a produção de arroz, a produção de milho, diminui. Significa o quê? Além de a gente precisar de cada vez mais água para produzir alimentos, por conta da maior período de seca, da maior período de chuvas e alagamentos, faz com que tenhamos uma produção alimentar menor. Isso vai causar, isso já causa em algumas partes do mundo uma fome e também um aumento do preço dos produtos, no caso, nossos produtos, como citado aqui, né, o milho, o arroz e o trigo como exemplos, produtos que a gente utiliza para nos alimentarmos, ok? Virando a página, a gente vai falar sobre conferências mundiais sobre o meio ambiente. A principal é na outra página, que seria a Conferência de Kyoto. Essa conferência, ela tentou, de certa maneira, criar que o mundo todo assinasse um documento falando o seguinte: olha, vamos diminuir a quantidade de poluição que a gente lança na atmosfera, nos rios. Ok, não deu certo. Por quê? Quando você diminui essa poluição, alguns países consideram diminuir a poluição, você diminui a sua produção de maneira geral. Você produz o que? Menos carros, menos computadores, que na realidade não é isso. Mas alguns países, principalmente Estados Unidos, ele não aceitou assinar isso, porque eles consideram que diminuir a produção vai causar desemprego, vai causar uma queda da economia. Porém, a gente está percebendo hoje que, por exemplo, existe a necessidade de cada vez mais energia. Se você tem a necessidade de produzir mais hidrelétricas, mais usinas nucleares para produzir energia, ok, tudo bem. Mas você pode produzir energia limpa a partir do vento, a partir de células fotovoltaicas ou energia solar. Por conta disso, ela é um pouco mais cara, mas ela é muito mais longa e ela vai permitir que o planeta seja o quê? Não se torne inabitável, ok? Então a Conferência de Kyoto ela foi uma tentativa de trazer um acordo mundial para todo mundo diminuir o seu nível de poluição. O Brasil ele tem um nível de poluição muito alto também por conta da floresta amazônica. A gente, como desmata muito e taca fogo para criar espaço para produção de gado, para gado leiteiro ou gado de corte, a gente tem uma poluição altíssima, destruindo bastante árvores, queimando por conta disso. Nós somos conhecidos também entre os principais poluidores do mundo, ok? A nossa atividade, ela vai ser, então, um texto que eu vou passar para vocês agora. Eu vou tirar a foto aqui e mandar o exercício para vocês. E, meninos, essa foi uma explicação de uma parte da matéria. E eu quero que vocês façam, tenham um empenho. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Estamos vivendo um período bem complicado. Mas eu tenho certeza que a maioria está fazendo, boa parte está fazendo, com bastante, eu sei que muita dificuldade, mas estamos aí, ok? Dúvidas comigo, é só falar no comentário, ou de maneira mais fácil, falando pelo próprio Facebook, que eu quase não entro, mas eu entro mais principalmente no Twitter, ok? Que é Rafael Brasil Cal. Então tentem falar porque pelo Classroom é muito difícil a notificação. Às vezes você quer falar comigo e eu só entro daqui a um dia ou dois, no dia da minha aula, ok? Então abraços, turmas, abraços e semana que vem estamos aí de novo.
Abraço, turma.